Olá você! Bem-vindo ao episódio 1 da história Viagem a Empalado. Lembrando que ela começou no episódio 00, o infinito, tá bom? Meu nome é Jorge Israel, bem-vindo ao canal Semente-al. Vem comigo assistir a história, vem! Semente-al, o canal da essência. Pois bem, no último capítulo nós vimos que, o episódio 0, né? Nós vimos que Dom Negro, Mr. Black, porque essa história está sendo contada em espanhol, inglês e português, tá? Você vai ver no canal que vão aparecer uma hora um vídeo em espanhol, outro em português, outro em inglês. Você pode olhar pela playlist português, aí lá só tem vídeo em português, tá? Se você olhar a playlist espanhol, lá é tudo em espanhol. Você procura pelas playlists para se organizar. Nós vimos no último episódio que Dom Negro, Mr. Black, ele se encantou por uma mocinha, uma jovenzinha de 12 anos. Quase 13, como ela diria. Aliás, como disse para mim quando me contou tudo isso. Quase 13, mas era 12. E aí ele decidiu não se aproximar porque não era devido, né? Muito jovem. Mas vem cá. Você acha que o amor se importa com qualquer tipo de circunstância do nosso mundo? Não. Mas ok, aqui as convenções tornavam isso inadequado e ele respeitou. Temporariamente, porque quando ela estava com 13 para quase 14, um ano e tanto depois, ele esbarrou nela e aí não se aguentou e se declarou inteiro num monólogo onde só ele falou. E ela ficou, por um lado, apavorada, saiu correndo, e por outro, encantada, porque o mulato do qual toda a cidade estava falando deu atenção para ela, como se ela já não tivesse percebido que ele andava de olho nela, né? Mas, ok, a cidade inteira estava contra, porque um forasteiro que veio da capital, ainda mais um cara com uma cor diferente, olhos claros, grande, bonito, boa pinta. Quem é ele? Quem é esse forasteiro que está vindo aí? Esse extraterrestre, essa fera que estava atrás da bela da cidade. Sim, vocês vão descobrir que ela é a bela da cidade. Logo mais, tá? Tô dando um spoilerzinho aqui. Então, os homens não queriam saber desse cara perto dessa jovem linda, a bela da cidade, e as mulheres estavam mortas de ciúme. E assim a história vai seguir hoje. Vamos assistir o resto? Vem comigo de novo. Vamos lá. Azucena tinha sido trazida para Santa Helena pelo seu pai, Juan Cosme, que seguiu o conselho de Sora Adélia, irmã Adélia, uma freira amiga da família que o alertou sobre o fato de que a menina era esperta e inteligente demais para permanecer no pequenino povoado de Empalado, onde viviam e cuja pequena escola oferecia apenas o ensino primário. Assim, a sua esposa e mãe de Azucena, Dona Wilda, o lembrou de que ela tinha 3 irmãos casados em Santa Helena, cidade onde a menina Tingolita, como a chamavam os íntimos, nascera, e estava melhor equipada com um colégio onde a garota poderia cursar o ciclo básico. Juan Cosme relutou bastante, pois idolatrava a filha, além do fato de que ela era muito útil para a família, por ser tão prendada e guapa. Mas, por fim, considerou que sair de Empalado era o melhor para Azucena, que, por sua vez, adorou a novidade e, cheia de deliciosas expectativas, montou atrás do pai no alazão Catu, e partiram para Santa Helena, onde chegaram no dia seguinte. Naquela cidade, ela foi deixada aos cuidados dos seus tios Lucita e Lelis. Um mês depois, iniciou seus estudos no primeiro ano do ciclo básico do Colégio de Santa Helena. Estava então com 12 anos de idade. Dom Negro conheceu Azucena em agosto desse mesmo ano, 20 dias antes de ela completar 13 anos.
Ela era uma das jovens mais belas da cidade. Ficou lisonjeada pela atenção explícita do lindo mulato que todas as moças cobiçavam e passou os próximos dias romantizando. Todavia, além de ela ser menor de idade, ainda tinha 3 tios rígidos para protegê-la, todos muito ciumentos. Seus pais ficaram em Empalado distante 24 horas de cavalgada. Um desses tios era inclusive o chefe de polícia da pequena delegacia de Santa Helena. Influenciados por este tio, alguns funcionários da delegacia chegaram até a abordar o mulato Boa Pinta com o intuito de deixar clara a mensagem de que ele não deveria mais se aproximar daquela donzela em especial. E assim Azucena não conseguia sequer ter a chance de que seu amado se aproximasse novamente. Mas a partir da declaração de amor que recebera de Dom Negro, seu terno coração ficara seriamente abalado. Azucena, que era uma excelente aluna, inteligente e dedicada, viu-se pela primeira vez com dificuldade para se concentrar nas aulas e estar em dia com as tarefas escolares. Em casa, por vezes, chegava a irritar seus tios Lucita e Leles em função do seu avoamento ensimesmado. Ela passou a esmerar-se mais ao se arrumar para ir à escola nos dias em que sabia que o seu pretendente estaria observando-a pela janela ou cruzaria com ela na calçada. Eles apenas trocavam olhares de amor, sorrisos e bilhetinhos, mas não tinham permissão nem para dialogar. Finalmente, no dia em que ela completou 14 anos, Dom Negro deu um jeito de lhe enviar uma belíssima rosa vermelha ainda em forma de botão, a qual ela guardou dentro de um livro por mais de 30 anos, junto com um bilhete que dizia: "Esta rosa é quase tão linda quanto você e quanto o amor que nos dedicamos um ao outro. Feliz aniversário! E que chegue logo o próximo para que eu possa, enfim, pedi-la em namoro. Daquele que é e sempre será seu. Jorge Adalberto Negrito, 27 de setembro de 1956. Uou, segura o vídeo aí um pouquinho. Olha só, 1 ano de amor platônico. Meu Deus, 1 ano só se olhando. Veja só do que o amor é capaz. Os dois ficaram 1 ano só se namorando com o olhar, na mirada, naquele olhar. Porque a cidade não permitia que eles se aproximassem não. E ele também não se sentia bem em função da idade dela, né? Só que a mocinha já estava romantizando a respeito de tudo aquilo, né? E ele também. Ele ficava escutando aquelas músicas dele, sonhando, esperando. Aliás, deixa eu falar uma coisa. Tem uma música que descreve exatamente isso. Love Will Find a Way, que é uma música do grupo Yes, né? Love will find a way, if you want it to. Love will find a way, for me and you. Quer dizer, o amor vai encontrar um caminho, se você quiser, para mim e para você. E era nisso que os dois confiavam. Estavam aceitando a situação, mas um sabia pertencer ao outro. E com esse sentimento no coração, eles resistiram. E olha, sabe que a Azucena até me contou? A Azucena, muitos anos mais tarde, antes de partir desse mundo, me contou que até pedra atiravam no ônibus dele, né? Quando ele estacionava, às vezes não deixava o ônibus à noite para pernoitar, não deixava num local adequado, tinha gente que ia lá, tirava pedra, tijolo, de tanta raiva que a cidade tinha dele. Mas o amor will find a way, vai encontrar um caminho. Adiante.
sun, certain as the sun, rising in the east. Tale as old as time, song as old as rhyme, Beauty and the Beast. Alguns meses antes desse seu aniversário mencionado, a Azucena tinha começado a aprender corte e costura com a sua tia Célia, esposa do seu tio Odon. Ela ansiava por aprender o máximo de tudo que lhe chegava às mãos e logo estaria confeccionando belas peças, não só em tecido, mas também em crochê, tricô e ponto de cruz, que vendia na lojinha dos seus tios. Era muito capaz e dedicada e tinha muita facilidade para aprender, criar e incrementar também na cozinha. E até a culinária corriqueira ficava mais saborosa em suas mãos, com as quais cuidava ainda da horta e do belo jardim dos seus tios. Mas não era apenas o belo mulato que tinha sucumbido aos encantos da jovenzinha. Haha, não mesmo! Naquela mesma época, um jovem professor, o professor Cáceres, dos seus 19 anos, começou a lecionar na mesma escola em que Azucena estudava. Ele era primo em segundo grau dela, e somente por isso ele não ousou aproximar-se de Azucena, embora seu coração passava por um baque toda vez que a via. Infelizmente para ele, ela mal o notava, e muito menos os seus sentimentos por ela. Tão apaixonada estava pelo seu negrito. Mas esse professor ainda viria a ter uma importante participação em suas vidas no futuro. Dá licença um pouquinho aí para mim fazer uma observação aqui, algumas aliás. A competição lá, pelo jeito, pelo coração da mocinha, era grande, hein, na cidade, porque realmente ela era a bela da cidade, tá? Ela realmente foi eleita algumas vezes como a rainha dos bailes, tá? E os marmanjos estavam tudo de olho, né? E o estrangeiro que vinha de outro lugar, estrangeiro porque visualmente diferente, e de outro lugar que ele era da capital. Então o pessoal lá no interiorzão não estava nem um pouquinho feliz com a presença daquele cara. E a mulherada tudo cheia de ciúme em relação àquela menininha ganhando um marmanjo de 20, 25 anos de idade, e a menininha ganhando o coração dele. Ou seja, estava todo mundo irritado, ninguém estava a favor do Mr. Black, Dom Negro. Mas olha, quer saber de uma coisa? Ele confiava não só em si, porque ele era um homem de muita autoestima. Ele sempre teve uma autoconfiança enorme em si e na vida. Mas ele confiava, principalmente, ele confiava no próprio amor. Sim, é esse tipo de assunto que eu ensino lá no meu livro, O Manual do Homem Apaixonado, que é o seguinte: o amor é absoluto. O amor é algo muito maior, e ele sentia que se aquela força que movia ele adiante em direção àquela mocinha era tão gigantesca, ele sentia que isso não podia ser só dele. E é verdade, de fato, todo amor, quando parte de sentimentos genuínos da nossa essência, todo amor é recíproco. Sim, se você sente, a outra pessoa também sente, mesmo que ainda não esteja pronta para reconhecer ou expressar aquilo que vai dentro dela e que por vezes ela ainda nem se deu conta. Todo amor genuíno, quando você sente visceralmente, não só por um apego à figura da outra pessoa, ao que ela representa, mas quando você sente visceralmente, todo amor é recíproco. Vide Manual do Homem Apaixonado. Ok? Bem, então ele seguiu adiante nessa certeza de que aquilo não poderia ser só dele. E ele estava certíssimo. Adiante.
Além do professor Cáceres, ainda existia um outro mancebo suspirante que teria dado qualquer coisa para, pelo menos, contemplar Azucena mais de perto. O seu colega de colégio, Anastácio, de 17 anos. Filho mais velho do padeiro da cidade, ele estava um ano à frente de Azucena nos estudos e também sentiu-se arrebatado por ela desde o início. Mas era tão tímido que só de cruzar com a mocinha no pátio do colégio chegava a passar mal, com ânsias de vômito e sensações de desmaio. E o pior, como se isso não bastasse, Anastácio era acordado por seu pai todos os dias às 4 horas da madrugada para preparar e assar os panificados e outros quitutes que entregavam às 6 horas na casa de alguns clientes, horário em que também abriam uma pequena panificadora aos cuidados de sua mãe e irmã. Apesar de pequena, ela era famosa pelos pães do tipo galheta, feitos 2 vezes ao dia, mas também pelos outros pães, como o francês, e pelos doces como sonhos, boqueron e muito mais. O rapaz ficava tão cansado daquela correria toda que, quando as aulas iniciavam no colégio às 7h15 da manhã, com frequência ele adormecia até o recreio, roncando e babando em cima da sua carteira para o sarro e o deleite dos seus colegas. Por várias vezes, Azucena, ao passar na frente da sala do Anastácio, ouvia as risadas, o que despertava a sua curiosidade. Para saber o motivo, ela questionou um dos colegas dele, que acabou contando-lhe a história do rapaz. Compadecida, em algumas ocasiões durante o recreio, a garota passou a lhe fazer companhia, tentando dialogar. E, aos poucos, conseguiu que ele se soltasse mais. Porém, jamais imaginou que ele era completamente apaixonado por ela. Logo depois, ela conheceu o seu futuro amado, Dom Negro, passando a se desinteressar de tudo aquilo que não lhe fazia respeito. No ano seguinte, Anastácio foi para a capital servir o exército e os dois nunca mais se encontraram. O tempo passou e, ainda aos 14 anos, Azucena foi eleita a rainha da primavera no baile mais importante de Santa Helena. Cansada de viver um amor platônico com seu mulato, resolveu desabafar com uma pessoa mais experiente e não tão radical, a jovem tia Célia. Esta, por sua vez, prontificou-se a ser solidária à causa dos apaixonados. Uma vez por mês, Célia tinha que ir a Asunción para comprar tecidos e aviamentos para o seu ateliê. E, quando pegava o ônibus que fazia a rota Santa Helena-Asunción, Célia aproveitava para conversar com Dom Negro, o mulato famoso e motorista do veículo, idolatrado por sua sobrinha. Ela sempre se sentava ao lado dele no banco paralelo ao seu assento e os dois conversavam praticamente o tempo todo durante a viagem. O fato é que Dom Negro já tinha completado seus 25 anos e a pouca idade de Azucena não lhe inspirava a devida confiança de que ela o levaria a sério. Muitas vezes reclamou com tia Célia, alegando que talvez a sua sobrinha fosse jovem demais para ele. Mas Célia o convencia de que a sobrinha era esperta e que também estava encantada por ele. Na outra ponta deste mesmo fio romântico, Célia também tinha que explicar para Azucena que o encanto de Dom Negro era real e que ele não brincara quando tinha feito aquela declaração no primeiro dia em que se encontraram. Azucena, por sua vez, percebia que as moças mais velhas estavam todas atirando seu charme para Dom Negro e assim preocupava-se com a possibilidade de ele encantar-se por outra.
Mas era pura insegurança e ciúminho dela, provocados por imaturidade e também pela desfaçatez das moças, que faziam questão de provocar a donzela por causa da inveja que sentiam ao ver Dom Negro tão atolado de amor por Açucena. Ele, por sua vez, ria incrédulo e divertido ao perceber as aflições descabidas da amada. Ah, minha Açucena, nenhuma delas tem a menor chance de arrancar do meu coração o amor que sinto por ti, mas nunca, jamais. Por que você considera tal absurdo? O único que pode me apartar de ti é Deus, e mesmo ele terá que se esforçar um bocado. Atestava ele apaixonado em seus frequentes bilhetinhos amorosos. E assim continuaram por um tempo, com Célia no papel de Cupido, intermediadora de uma paixão que parecia impossível. Nossa! Olha só como era naquela época, que complicado que era de viver o amor. Os dois tinham que ficar afastados um do outro, só se olhando à distância, e no máximo um e outro bilhetinho, e ainda assim com muito cuidado, porque ele podia a qualquer hora apanhar em função do fato de estar cortejando a moça mais cobiçada da cidade naquele momento. Ah, que complicado, né? Ah, não, acho que naquela época, acho que não era muito legal, não. Era assim, você que está julgando, o que é isso? O amor não depende das circunstâncias do momento, da época e nem da situação dos envolvidos. Se é casado, se é solteiro, se é novo, se é velho, se a diferença de idade é grande, não depende de nada. O amor depende só da entrega dos dois envolvidos, a entrega ao coração, aos sentimentos genuínos que vêm lá de dentro e a disposição deles de quererem ir adiante e pagarem todos os preços, independente do que for. É verdade, não é tarefa tão simples, hein? Porque na maioria das vezes nós nos assustamos, nos fechamos e acabamos preferindo um caminho menos assustador, mas é aí que nós erramos, tá bom? Adelante! E ainda com a ajuda do Cupido, né, tia Célia? Quando faltavam apenas 6 meses para Açucena completar 15 anos, tia Célia resolveu informar Dom Negro sobre a festa que seria dada para a menina. Explicou-lhe os detalhes e deu-lhe algumas dicas sobre todo o cenário e pessoas envolvidas. A partir daí, ele resolveu se inserir de verdade nesta história e decidiu que iria na festa de 15 anos da amada, mesmo que não fosse convidado pelos familiares. Inteligente, decidido e proativo, Dom Negro começou a pesquisar cada um dos tios rabugentos, desde seus hábitos até seus gostos e preferências. E assim tratou de colocar seu forte, ainda que doce, plano em ação. Em uma viagem turística internacional como motorista, ele comprou uma caixa de vinhos argentinos de primeira para aquele tio que era chefe de polícia. Queria conquistá-lo, sabia exatamente o que ele apreciava. Em outra viagem, desta vez para o Brasil, comprou munição e um colete à prova de balas para o outro tio, na certeza de que isso iria impressioná-lo. Para o terceiro tio, ao passar por Montevidéu, capital do Uruguai, ele comprou charutos cubanos e um cachimbo de primeira, além de fumos especiais. Por ter uma família influente, Dom Negro conseguiu tecidos de primeira para a tia Célia a um custo muito baixo, ajudando-a em sua profissão e também já encomendando com ela o vestido de 15 anos da amada, em sigilo total, como se fosse um presente da própria Célia para a sobrinha. Ele não economizou nas sedas, nos tecidos, adereços e cristais. Tinha total convicção de que estaria presente naquela festa. Segura um pouquinho o vídeo aí, deixa eu fazer um comentário que eu considero ser importante, afinal de contas, nesse canal
O nosso objetivo é passar adiante não só histórias de amor, mas também a consciência, a perspectiva elevada acerca de tudo o que acontece nas histórias que a gente conta aqui. Você está percebendo ali que o Dom Negro estava decidido, né, a participar daquela festa. Não interessa, né, para ele, não tinha a mínima possibilidade de aquilo não acontecer. Então, deixa eu fazer um comentário. Você sabe qual é a melhor forma de prever o futuro? Não? Então, chega mais perto. A melhor forma de prever o futuro é criando ele. Sim, é possível sim. Já vou explicar como. Fazendo semelhante ao que o Dom Negro está fazendo. Ou seja, você escuta seu coração. Coisa difícil aqui nesse mundinho, né? Mas mais difícil ainda é, depois de conseguir escutar o que o coração genuíno quer, não o ego disfarçado como tal. Mais difícil ainda é seguir aquela aparente loucura que às vezes o coração está pedindo, como era o caso dele. Se você se entrega a isso, se entrega a esses sentimentos genuínos e vai adiante sem racionalizar, sem pensar, e acredita naquele destino que você já visualiza e vivencia antecipadamente, você está criando aquela realidade. E se ela não vier, das duas uma, não era a hora certa, você foi poupado disso, tá? Ou então pode vir algo diferente, porém ainda melhor, só que você aqui desse nível não enxerga. Mas aquela partezinha maior sua lá, de cima, enxerga e ajuda, desde que você se alinhe com esses sentimentos genuínos para criar esse futuro. Senão não cria, vai criar uma confusão. Então, para você prever um futuro, você cria ele. Como criar? Se alinhar com essa essência. Isso é se alinhar com a consciência, com aquilo que vem de uma esfera maior do nosso próprio ser. Quando você está alinhado a essa esfera maior, que lhe dá liberdade, você tem livre-arbítrio, não é a sua parte superior que manda, não, você é que manda, mas você se alinha com o amor, com a essência, segue seu coração, sua própria vontade, a vontade daqui, não a vontade do seu ego, mas uma vontade elevada, você se torna imbatível. É o caso do Dom Negro. Adelante, Mr. Black. Aos poucos ele foi conquistando o respeito e a admiração dos principais parentes de Açucena. Apesar de ainda jovem, ele era um ex-militar, tinha bastante conhecimento e viajava muito, o que lhe conferia um certo status nas rodas de conversa. Além disso, ele apreciava a companhia das pessoas mais velhas, gostava das experiências que eles lhe passavam e sabia ouvir atentamente, além de se importar de fato com cada um deles. E assim, Dom Negro encontrou o espaço que necessitava para começar a convidar-se para a festa de 15 anos de uma mocinha com a qual havia conversado somente uma única vez. Na verdade, foi apenas um monólogo, onde somente ele conversou, ou melhor, se declarou. Uma vez que a festa seria realizada em Empalado, a pequena aldeia onde moravam os pais de Açucena, distante 24 horas a cavalo, ele acabou convencendo a todos os parentes e amigos de que os levaria de ônibus, apesar de só haver uma estrada precária que, por vezes, era interditada quando chovia. Porém, a única condição imposta por ele era a de que tudo fosse uma surpresa, pois não queria que soubessem de sua empreitada, principalmente os pais de Açucena, que poderiam interpretar tudo erroneamente. Pois é, olha só a situação na qual o Dom Negro estava envolvido. Ele não conhecia ninguém ali, para falar a verdade, nem a Açucena ainda tinha conversado com ele só tinha feito aquele monólogo, então ele estava tendo que ser muito, digamos assim, corajoso e valente para respeitar e continuar seguindo os planos do próprio coração dele.
Mas quer saber de uma coisa? Nessa hora, quando a gente confia em algo maior do que nós mesmos, que é o próprio amor, a única coisa absoluta dentro do mundo relativo, o próprio amor se encarrega, enquanto a gente se abrir para ele, se encarrega de levar tudo adiante e fazer com que, no popular, né, as melancias se ajustem com o andar da carruagem, ou seja, que as coisas se ajeitem e entrem nos seus devidos lugares. Ele confiava nessa conexão com essa essência dele, confiava no amor. Ele, por vezes, era até ingênuo, segundo me foi reportado, e não pensava muito, ele ia adiante, ele simplesmente botou na cabeça que ele ia naquela festa, que aquela mocinha ia ser um dia a esposa dele. Aquilo era maior, inclusive, do que ele mesmo, e ele foi adiante. Sim, ele tinha muita autoconfiança? Tinha. Senão tinha desistido logo, né? Estava cheio de mulher dando em cima dele. Mas ele confiava não só em si, mas nessa grandeza do próprio amor em si, que significa também, é um sinônimo para confiar na vida. A autoestima verdadeira é daquela pessoa que confia no que a vida está trazendo e ele simplesmente segue as suas vontades e não pensa muito. Só pessoas com muita autoestima conseguem fazer isso. E, bom, esse seria o capítulo de hoje, porém, não vai terminar aqui não. Tem mais um detalhe que eu gostaria de compartilhar com você, justamente porque tem a ver com essa confiança nessa parte maior nossa, tá? Dom Negro, ele às vezes tinha dificuldade de se expressar para as pessoas. Ele era tímido, pode não parecer, ele era ousado, mas era tímido. E muitas vezes ele buscava um refúgio, uma conexão com essa parte maior dele através das músicas, das canções. Sim, músicas e suas melodias nos conectam com dimensões mais elevadas do nosso ser. E ele sabia tirar proveito disso. Muitas vezes ele se deixava levar por músicas que ele não sabia nem a tradução em português, em inglês, porque ele falava o espanhol, né? E o Joe Pará, aquela mistura de línguas lá com o Guarani. Mas ele também se deixava levar por outras músicas, inclusive até brasileiras, tá? Porque ele intuía o que estava por trás daquela canção. E é justamente essa homenagem agora, dessa conexão com a nossa essência via músicas, que nós vamos falar agora. Então, você segue com a homenagem. Eu cheguei ao fim deste episódio. Hasta la vista e nos vemos no próximo capítulo. Tchau, tchau. Pode não parecer, mas Dom Negro era um homem tímido, reservado e humilde, apesar de pertencer à elite de Assunção. Mas como aquela vida de luxúria não o cativava, então ele resolveu seguir outro rumo. Uma vez que tinha dificuldade em expressar seus próprios sentimentos, Dom Negro costumava intuitivamente entrar em contato com eles por meio de músicas. Sim, ele era um ser muito musical, e naqueles momentos em que não conseguia se aproximar de Açucena, costumava ouvir muitas canções, principalmente All I Have to Do Is Dream, Tudo que Tenho que Fazer é Sonhar, dos irmãos Everly Brothers. Ele não entendia uma única palavra em inglês, mas sentia que essa música expressava exatamente o que se passava em seu coração naquele momento de sua vida. I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why whenever I want you, all I have to do is dream,
Dom Negro adorava conhecer os países para os quais viajava como motorista de ônibus turístico internacional. Na qualidade de um ser musical, colecionou canções de todos os países, começando pelo Paraguai, seu país do coração, e passando pela Argentina, onde morava sua irmã, mais especificamente em Buenos Aires. Também gostava de músicas andinas com flauta, música do Chile, Bolívia, Peru e muitos outros destinos que conhecera. Curiosamente, um dos países que menos chamavam a sua atenção em termos musicais era o seu próprio país de origem, o Brasil. Mesmo assim, gostava de ouvir Tico Tico no Fubá e, mais tarde, Nesta Longa Estrada da Vida, a qual adorava cantar sozinho. No entanto, nenhum país o encantou tanto quanto o México. Apaixonado por tudo relacionado àquele país, por lá passou inúmeras temporadas enquanto ainda solteiro, aculturando-se e deliciando-se com comida para o corpo, tortilhas, burritos, tacos, guacamole e comida para a alma, música mexicana. ¡Viva o México! México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. ¡Viva! ¡Viva México! Mexicana, yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que me entierren en la sierra, al pie de los magueyales, y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti.